Começar contando uma historinha. Quando o Vitor me chamou para falar sobre Serendipity, eu fui... A primeira reação foi, nossa, que incrível, é claro, Serendipity. Minha primeira reação, na verdade, foi essa. O que é Serendipity? Eu fui pro Google, porque provavelmente vocês já ouviram falar nessa palavra, mas ninguém nunca pensou sobre ela. E aí eu escolhi trabalhar com a palavra em português, obviamente, serendipidade, que transforma a coisa um pouquinho mais difícil. E aí, como vocês podem ver, o Google achou que eu estava procurando algum termo de direito, mas não era bem o que eu queria. Dei uma leve pesquisada e falei, claro, serendipidade, entendi tudo. Não, gente, mentira. Quando rolou isso e eu entendi o que significava esse termo, eu falei, mas por que eu? Por que me chamaram para falar disso? E aí rolou aquela coisa de tipo, vamos procurar alguma referência, vamos para o YouTube, vamos procurar palestra, vamos ver o que as pessoas estão falando disso ao redor do mundo. Aí eu fui para o YouTube. Vocês já foram procurar alguma coisa no YouTube? Provavelmente vocês já passaram por uma situação de, eu tenho um grande problema de foco. Então eu começo a ver um vídeo no YouTube e quando eu vejo, são 10 da noite, eu comecei a procurar, sei lá, serendipidade e eu termino num vídeo do History Channel às 5 da manhã, depois de eu já ter visto todas as entrevistas possíveis falando sobre ETs. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu fiquei muito viciado no History Channel nesse dia e eu passei a noite inteira zapeando na internet sobre conteúdo que eu não queria achar. Aprendi uma coisa ou outra sobre a Mona Lisa, não vou mentir. A partir daí, toda essa nossa busca, sempre que a gente está procurando alguma coisa, sempre que a gente está buscando alguma coisa, eu acho que na internet é um pouco mais fácil, porque é uma teia, está tudo muito conectado, uma coisa leva a outra. Você está no Facebook, você clica num post, e quando você vai ver, você está curtindo uma fanpage, você está fazendo essa conexão, mas tudo parte de um ponto de partida, que é você quem starta. Esse ponto de partida, pode ser uma pesquisa, pode ser uma procura, pode ser uma pergunta, só que é muito fácil quando você tem uma pergunta. Mas quando você não tem nada? Quando você não sabe o que perguntar? Vocês já fizeram consulta de tarô alguma vez na vida? Consulta de tarô funciona mais ou menos assim. Você vai com uma pergunta, com um guia, e a pessoa que está tirando o tarô para você, ela vai te dar uma espécie de indicação. Se você não tem o que perguntar, você não tem motivos para fazer uma consulta de tarô. Isso aconteceu 3 vezes comigo, eu fui lá à toa. A pessoa ficou meio bolada, mas deu tudo certo. Então, vocês já procuraram alguma coisa? Ou melhor, vocês já encontraram alguma coisa que vocês não estavam procurando? Uma coisa do tipo, você não tinha uma pergunta, você não tinha uma sugestão, você não estava procurando exatamente por nada. E eu não estou falando de fuxicar todos os gostos de alguém com quem você vai sair e fingir que você gosta da mesma banda. Isso é coincidência forçada, isso é stalkear. Eu estou falando de descobrir coisas incríveis ao acaso. Serendipidade significa isso. Serendipidade é quando você tem uma leve ajuda do destino ou do acaso, como você quer chamar, ou de sorte, para descobrir coisas incríveis, que podem ser revelações, epifanias. Não estou falando de encontrar dinheiro na rua. Sair um dia no shopping e, meu Deus, 50 reais. Não. É justamente você sair um dia, você olhar para uma ponte que você vê todo dia e você falar, caramba, isso aqui rende uma história. Isso aqui tem uma história. Ou então você sair um dia, escorregar na porta de casa e falar, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? Essas coisas incríveis me lembraram muito da minha ideia de qual foi meu primeiro grande estalo com essas epifanias, essas revelações de serendipidade. Vocês devem ter percebido que eu não sou daqui, né? Tenho leve chiado, não é? Sou do Rio. E a primeira vez que eu vim para São Paulo, tem alguns anos, mas eu vinha para cá, passeio, passava um dia ou outro, nada muito incrível. Quando eu me mudei para cá, a minha primeira grande lembrança foi de sair do Tietê, pegar o metrô, descer na Consolação, quase meia-noite, olhar para cima e falar, cara, olha essa cidade, eu vou ser engolido por isso aqui. Olha o tamanho disso, olha essas luzes, olha a Avenida Paulista. E para vocês que são daqui ou não são, enfim, ou que têm o costume de passar por lá, a Avenida Paulista é só mais uma avenida. Não existe nada de muito novo. Vocês estão muito acostumados a passar por ali, provavelmente odiando aquele trânsito, provavelmente odiando ter que estar por ali, porque provavelmente por trabalho e esse tipo de coisa.
E ali naquele dia, quando eu saí naquele metrô carregando a minha mala para vir morar em São Paulo, eu falei, cara, não era bem o que eu estava procurando, eu não sabia o que eu estava procurando. E foi aí que eu entendi que a maior parte das coisas que eu fiz na vida, quando não eram exatamente planejadas, quando eram só um grande impulso em torno daquilo, elas iam por um caminho muito mais interessante do que as coisas que eu planejei. Eu costumo dizer que a minha vida foi muito planejada em torno de tudo que eu queria fazer. Eu planejei até o fim da faculdade, eu sabia exatamente o que ia acontecer até ali. Até ali eu tinha as rédeas nas minhas mãos. Eu sabia tudo o que ia acontecer, tudo que eu queria fazer, e depois? Não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo na minha vida. E eu acho que muita gente se sente assim, e isso, para algumas pessoas, agrava o estado de ansiedade que a gente sofre hoje, agrava estados depressivos. Isso deixa muita gente mais louca do que já é, faço parte dessa galera. E faz com que a gente pense do tipo, cara, perdi totalmente o controle. Mas quem disse que ter o controle sempre é bom? Pensando nisso, quando eu tive que realmente perder o controle das coisas, foi o meu primeiro grande desafio mais recente. Um belo dia, o meu editor me ligou, falou assim, Dani, li aqui o seu rascunho para o livro, tá faltando alguma coisa. Não tem magia. Tá faltando alguma coisa, tá faltando um estalo. Tá faltando que as pessoas leiam e se identifiquem. As pessoas querem ler alguma coisa que motive. As pessoas querem ler alguma coisa que faça parte da vida delas. Isso aqui não tá tão bom assim. Eu acho que você tem que escrever 45 histórias íntimas suas sobre o que você aprendeu, o que você viu na vida. Eu falei, cara, eu não lembro o que eu comi ontem. Como é que eu vou escrever 45 histórias? Qual é o processo criativo que eu vou usar para isso? Quando a gente pensa em processo criativo, provavelmente cada um tem um método, um tipo de processo. Eu, por exemplo, eu odeio revisar todo tipo de texto que eu escrevo. Eu não reviso. Eu escrevo de primeira e se não estiver bom, infelizmente vai ser aquilo. Por que eu faço isso? Eu acho que quando você escreve um texto que trata de relações, eu escrevo sobre relacionamento e comportamento, quando você trata de relações humanas, a parte crua funciona muito melhor do que a parte ditada. Por mais que você encontre um erro ou outro, depois é melhor que você cometa um erro gramatical técnico que você cometa um erro de enredo, de história, e que não conecte. Mas eu imagino que cada um de vocês tem um processo criativo, uma metodologia para trabalhar a criatividade. Provavelmente vocês usam a criatividade no dia a dia, no trabalho, enfim, para as coisas de vocês. E aí, fiquei pensando, como é que eu faço para criar uma coisa do zero? Essa coisa da criatividade, a gente fala muito de criatividade. Hoje a gente está aqui para debater um assunto criativo. Mas o que é criatividade? De onde surgiu? Criatividade é uma coisa inspiracional, é essa coisa incrível que está no universo, está rondando a gente. É sorte, é inspiração pura. Foi aí que eu comecei a pensar, passei um pouquinho, enfim. Foi aí que eu comecei a pensar que a gente não cria nada do zero. Sabe aquela famosa frase do nada se cria, tudo se copia? Eu acredito muito nisso, mas não dessa maneira negativa que as pessoas acreditam. Eu acho que a gente tem um processo criativo talvez um pouco comum e parecido para aplicar isso na nossa vida, que é um processo bem conhecido nosso. Ele é composto por alguns elementos. E esses elementos são as nossas referências culturais, um livro que a gente leu, uma história que a gente viu quando era criança, os quadrinhos que você gostava de ver, aquele videogame que você não largava, sua mãe mandava você largar, pelo amor de Deus, vai fazer o trabalho de escola. Você não fazia os cordéis que você lia numa feira nordestina. As pessoas que você admira, os políticos que você acompanha, a tua visão de mundo formada pela cultura. Tudo isso é o que a gente chama de background. Tudo isso é a tua referência cultural, tua visão de mundo, tua percepção. Na hora de criar qualquer coisa, produto, uma empresa, um texto, você se apoia muito nisso. Você se apoia muito nas tuas crenças culturais. A tua memória afetiva. Quem nunca sentiu o perfume de alguém, virou para trás com medo de que era o ex? Todo mundo já deve ter passado por isso uma vez na vida. Quem nunca foi num restaurante que amava, falou, cara, eu vou sentir o sabor daquela torta maravilhosa que eu comia, deu uma garfada e estava uma bosta porque mudaram o cozinheiro.
Então, memória afetiva são todas essas conexões que a gente tem com coisas, pessoas, lugares, cheiros, sabores, e que vão despertar um lugar na nossa mente, que vão despertar uma coisa tão vívida que, por exemplo, você é capaz de, num apartamento vazio, sozinho, imaginar e projetar a voz de alguém com quem você teve uma conversa importante. Memória afetiva, eu costumo dizer que a gente usa muito como gaveta quando a gente quer criar alguma coisa. Quando você quer escrever um texto, quando você quer contar uma história, você costuma ativar isso. Sempre tem uma música que vai te deixar mais triste, você sabe qual é. Sempre tem um filme que vai te fazer chorar e você precisa chorar. E tem gente que pede no Twitter, me diga filmes para chorar. As pessoas querem usar isso. O ócio criativo. Muita gente acha que isso aqui... Quer dizer, não é bem isso, ócio criativo. É uma coisa meio diferente. Ócio criativo não é deitar no sofá e dormir. Ócio criativo é dar um tipo de descanso para a tua mente, porque eu acho que hoje a gente cai muito numa armadilha de produzir demais, e se cobrar produzir demais e não consumir. E é justamente aí que entra o nosso pequeno processo comum. Eu acho que a maioria de vocês passa por isso quando vai criar qualquer tipo de coisa, no trabalho, na vida, enfim. Só que, e a tal da serendipidade? Onde é que ela entra aqui? Se a gente consegue planejar tudo isso, se a gente consegue ter uma cabeça muito clara, uma mentalidade muito clara desses processos que compõem a nossa jornada criativa, por que eu estou falando desse assunto aqui, então? Ele é dispensável, né? Deixa eu contar uma história. Uma vez, quando eu estava lá, né, escrevendo esse livro, eu falei assim, cara, eu estou aqui, tipo, como é que eu vou criar essas 45 histórias? E aí, eu saí de casa, fui passear com meu cachorro, e aí sentei, era dia de eleição, acho que foi 2015, 2014, sou péssimo com datas. Sentou uma menina que estava andando na rua, sentou do meu lado, puxou o assunto, né? Aquela coisa, o que você está fazendo? Eu não queria conversar, eu geralmente uso fone de ouvido para não ter que falar com ninguém. Ela virou e começou a puxar assunto, eu falei, escrevo. Ela, eu sou bailarina. Eu falei, poxa, que legal, você escreve sobre o quê? Relacionamento. Ela, deixa eu te contar uma história. Eu falei, lá vem. É sempre assim, você fala que você escreve sobre relacionamento, você sai com alguém e a pessoa vai te dizer, você vai escrever um texto sobre mim, né? Não. E aí, ou então as pessoas acham que você vai resolver todos os problemas amorosos dela. Isso se chama terapia. E aí, ela me contou, ela falou assim, então, eu sou bailarina e eu tô apaixonada pelo cara que dança comigo. Eu falei, que legal, ela, pena que ele é gay. Eu falei, putz, isso me dá uma ótima história sobre amores impossíveis. Sobre coisas que fogem ao nosso controle, sobre a forma como a gente se apaixona pelas pessoas, mas tem coisas que nunca vão se realizar. Foi aí que eu tive o meu primeiro estalo. Eu falei, cara, isso é serendipidade. Isso é quando você se dá o primeiro empurrão para simplesmente se livrar de uma necessidade muito forte de encontrar algo e sai com um olhar um pouco mais treinado para encontrar alguma coisa. É quando você junta o acaso e a sorte e consegue transformar isso em um tipo de conhecimento para a tua vida. Eu comecei, então, a olhar São Paulo de uma maneira diferente. Eu parei de olhar para a Avenida Paulista, prédio e tudo mais, até porque eu moro do lado hoje em dia e eu só olho para lá e falo, pelo amor de Deus, isso nunca vai acabar, esse trânsito não vai acabar. Eu comecei a ir mais para parque, eu comecei a me forçar a sair de casa, eu comecei a tirar o fone de ouvido e não andar mais de fone de ouvido no ônibus, e quando alguém sentava do meu lado e puxava assunto, eu falei, por que não? Comecei a fazer coisas que antes eu me privava de fazer porque eu achava que não ia dar em nada, e contar com essa ajudinha do acaso para fazer algumas coisas, e foi aí que nasceu o meu primeiro livro. E aí, serendipidade não é só contar com a plena sorte. É preciso ter esse olhar treinado para a gente reconhecer o acaso. É preciso identificar as oportunidades que ele traz para a gente poder contar uma história legal, para a gente poder ver em alguém uma coisa que a gente não via. É basicamente o mesmo processo de se apaixonar. No primeiro encontro você não dá nada. Você acha que você vai encontrar outras 5 pessoas iguais no Tinder. E aí simplesmente você fala, cara, por que não? Por que não marcar um segundo encontro? Por que não conhecer mais a fundo essa pessoa? Por que não sair de peito aberto para se apaixonar? Se você não sai de peito aberto para se apaixonar, você não se apaixona. Se você não sai de peito aberto para reconhecer
e numa entrevista de trabalho que te interesse muito, você não vai ganhar essa vaga, porque você não vai querer essa vaga. Se você não acorda um dia muito disposto a criar um teu projeto, porque você ama aquilo, você acredita de verdade que aquilo é a coisa que vai mexer com a tua vida, você não vai fazer isso, porque precisa ter esse olhar treinado. Então, dentro desse meu processo criativo, eu entendi que a serendipidade tinha uma coisa muito forte do jeito como a gente cria. Não eram só as referências, a memória afetiva e o ócio criativo. É preciso contar com uma parte que a gente não controla da vida, que é essa parte do acaso da sorte. Tem gente que vai ter muito mais sorte que você. Lidem com isso. Não é algo exatamente ruim. Tem gente que vai ter experiências muito melhores que você, no sentido de ter mais oportunidades. Mas isso não significa que você tenha que pegar um avião para fazer um ano sabático para conseguir falar, meu Deus, eu saí muito inspirado de Barcelona. Tudo bem, eu saí muito inspirado de Barcelona quando eu fui lá. Mas eu podia ter encontrado as mesmas histórias que eu encontrei se eu tivesse me deixado andar por aí um dia e conversado com as pessoas. Eu acho que quando a gente viaja, a gente se abre muito mais a conhecer o novo, por uma série de razões, né? Primeiro que você está em outro país, ninguém te conhece, você não fala uma língua. Então você coloca para você que você está ali pura e amplamente para aprender. Foi aí que nasceu, carioca, né, gente? Foi aí que nasceu Por Onde Andam. Mas, logo depois dele, veio meu segundo livro. E aí eu falei, tá, já fiz o primeiro, agora eu quero fazer literatura. Agora eu quero escrever de verdade. Agora eu quero que a crítica leia e fale. Não é um livro de um blogueiro, é um livro. Queria que a galera falasse, caraca, esse cara pensou muito, esse cara criou uma narrativa incrível, esse cara pensou do início ao fim. E aí eu caí numa grande armadilha, que é a pretensão. Quando a gente quer tomar muito controle de todas as coisas que acontecem na vida, de toda a maneira como a gente cria algo, a gente cai numa armadilha de não dar chance para que o acaso introduza a sua ajuda ali. Eu passei o meu segundo livro inteiro dentro de casa. Eu passava o dia inteiro, eu pedia delivery, eu não saía de casa, ficava louco dentro de casa, porque eu tinha que escrever um livro muito bom. Eu queria que as pessoas olhassem e falassem, meu Deus, isso é incrível. E aí o que aconteceu? Foi uma bosta. Foi uma bosta no sentido de, os leitores olharam e falaram, beleza, mas cadê a magia? Cadê aquele estalo que eu olho e eu me apaixono por uma história? Cadê a parte humana? Cadê a vida nisso tudo? Foi aí que eu percebi que as coisas talvez tenham um peso diferente. As tuas memórias afetivas são importantes, a tua referência cultural, o teu ócio também, mas e a parte que você não planeja? E a parte que vem por aí porque você se dispôs a isso? Eu acho que a maioria de vocês se identifica com essa imagem. Correria dia a dia, celular, iPhone, responder e-mail, tá no táxi fazendo 50 coisas, já acorda pensando no trabalho, já volta para casa correndo. E a gente se fecha muito nessa ideia de eu preciso produzir, eu preciso criar. E a gente deixa de consumir. A gente deixa de se dar a oportunidade de viver experiências. Isso, essa coisa do acaso da sorte, ela não vai chegar para você, bater na tua porta e falar, oi, querida, cheguei. Você precisa sair de casa, você precisa dar o primeiro empurrão, você precisa estar disposto a reconhecer nas pessoas, nas conversas que você não quer ter, oportunidades de fazer com que o seu trabalho não seja mecânico, mas realmente criativo. E aí, para terminar esse nosso papo, eu comecei a pensar, eu falei, talvez não tenha sido por acaso que eles me chamaram para ter esse papo. Talvez eu não saiba onde está a minha serendipidade. Eu não saiba onde ela se perdeu em algum lugar disso, quando eu precisei ser tão pretensioso e criar uma coisa que eu não precisava. Eu precisava me divertir com aquilo, eu precisava lançar um olhar novo, eu precisava sair por aí meio que sem rumo e pensar como isso pode ajudar na minha vida, no meu trabalho, no meu dia a dia, no meu relacionamento. Eu acho que, para terminar e para jogar essa provocação, vocês sabem onde está o acaso de vocês? Vocês têm se dado a chance de viver experiências e não só criar? Vocês têm se dado a chance de sair dessa rotina de preciso trabalhar, trabalhar, trabalhar e não consumir e não deixar que a sorte, que as coisas que você não consegue planejar façam parte do processo criativo de vocês? É com isso que eu
termino hoje e eu espero que esse papo tenha feito vocês pensarem um pouquinho em como a serendipidade pode ajudar a gente no dia a dia. Obrigado.